Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vão, gente? Tudo bem? Vejam só, hoje nós vamos começar esse vídeo, certo? Antes de mais nada, desculpa aí pela minha falta de postura e educação. Obrigado a todos, tá, por estarem assistindo essa certificação. Obrigado a todos por estarem se inscrevendo, aqueles que deixaram o like, aqueles que não deixaram, aqueles que são inscritos, aqueles que não são inscritos, mas estão assistindo ao nosso pequeno trabalho de certificação. Muito obrigado. Continuem, porque ainda tem muito vídeo para passar aí, tá certo? Mais uma vez, bem-vindo ao canal Sistec Informática. Seja muito bem-vindo. Isso aqui é feito para vocês mesmo. É um trabalho filantropo, é um trabalho 0800, certo? Como é que você me ajuda com isso, cara? Você me ajuda você deixando o like, você me ajuda você compartilhando nas suas redes sociais, você me ajuda se inscrevendo. Aí você dá um incentivo para a gente fazer mais vídeos como esse, mais conteúdos como esse, procurando trazer para vocês um pouco daquilo que a gente conheceu nesses últimos anos de Linux, de certificação e por aí vai. Gente, hoje eu vou precisar que vocês tenham um pouquinho de paciência a mais do que vocês já tiveram. Esse objetivo, ele é muito grande. Não é muito grande não, mas ele é grande, ele é maior do que os outros que a gente viu até agora. Então é possível que esse vídeo fique fácil, entre 40, 45, até mesmo uma hora de vídeo. Tá? Se não tiver uma resposta boa, o próximo vídeo é maior do que esse, eu vou dividir ele em 2 pedaços. Mas por enquanto, a gente tem a nossa relação da tradução simultânea, para traduzir antes, a tradução simultânea do objetivo principal da LPI. Vamos aqui no site. E o nosso objetivo é o 103.1. Encerramos já o 102. Trabalhar com comandos da linha de comando. Certo? Candidatos deverão ter a habilidade para interagir com o shell, ou seja, com o ambiente texto, tá? E usando comandos da linha de comando. Esse objetivo assume que será o Bash Shell. Tá? Existem vários. O que é o Shell? O Shell, na realidade, é o seguinte. Quando você está iniciando o sistema, você precisa do que a gente chama... No ambiente gráfico é fácil entender, porque você tem que ter uma coisa chamada área de trabalho. Ok? A área de trabalho é aquela área que vai estar teu desktop. Essa daqui é uma área de trabalho. Então, você tem seu desktop, você tem seus atalhos, certo? Só que essa área de trabalho, para poder ela funciona por trás, tem um Shell, que vai habilitar vocês variáveis de ambiente, vai habilitar vocês os comandos que podem ser utilizados, os cliques de mouse. Cliquei no Dolphin, criei uma pasta. Basicamente, ele manda instruções para o Shell para poder executar o comando através de modo texto. E aí, o que o ambiente gráfico faz? Ele apenas observa e enxerga isso aí. Tá certo? O peso é 4, ele é um dos maiores, tá certo? Então, aqui vamos continuando. Área de conhecimento. Usando o comando simples do Shell e utilizar o comando Shell em uma linha na sequência, certo? Usar e modificar variáveis do Shell, incluindo a definição, referência e exportação de variáveis, que ele está aqui, certo? Usar e editar o histórico do comando, executar comandos dentro ou fora da minha pasta, que já definido no PET, na variável PET, vai ver isso com mais calma. E aqui embaixo são alguns comandos que são usados, na realidade são todos os comandos que é cobrado aqui, porque tem mais coisa aqui embaixo, certo? Eu tenho o bash, eu tenho echo, eu tenho env, eu tenho export, pwd, set, unset, type, wish, man, uname, history, bash underline history e quoting. Esse quoting aqui é o seguinte, são caracteres especiais. Tá? A gente vai entender um pouquinho o que são os caracteres especiais, porque quando você inicia o Linux, ele te dá várias informações. A gente vai enxergar isso com mais calma, certo? Então vamos aqui para o nosso slide, tá? Então vamos iniciar o nosso slide aqui. Deixa eu botar minha careta aqui para vocês me verem. Okay. Trabalhar com a linha de comandos, objetivo 103.1, peso 4. Vamos começar com um caractere especial, caractere ponto. E aqui o caractere ponto tem dupla função em cima do shell. A primeira função é, se ele caractere ponto, se ele, uma pasta ou um arquivo começar com um ponto, diz para o shell
que esse cara ele é invisível. Vamos ver isso na prática? Vamos lá. Check o slide. Então, vamos pegar aqui uma pastinha, certo? Vamos pegar aqui, clicar aqui, início. Vamos pegar uma pasta... Quem é essa pasta chamada lixo mesmo? Que é esse cara daqui. Clicar com o botão direito do mouse em cima dele, criar novo, criar uma pasta. Nova pasta, pronto. Criar nova pasta, vocês estão vendo aí, ela foi criada. Aí o que acontece quando eu chegar aqui na nova pasta, eu vou botar nova pasta 1, eu vou botar ponto novo. Então, criar a pasta, veja que ela não aparece aqui, salvo o conduto que eu mando exibir todos eles, e a pasta novo está aqui, inclusive tem uma pasta, um arquivo chamado directory. Começou com um ponto, indica ao sistema que ele é oculto, certo? Mas não é só isso. O ponto também tem uma outra função. Deixa eu ver aqui para facilitar. O ponto aqui tem uma outra função, certo? Vamos aqui para o console. A gente vai usar muito os consoles. O ponto aqui vai fazer com que é o seguinte, eu execute um script que esteja na minha pasta atual. O ponto vai indicar que eu não procure o nome do aplicativo, tipo ls. Eu não digitei onde estava o caminho do ls, digitei, ele aceitou. Isso está dentro de uma variável de ambiente. O ponto vai indicar que você não precisa, vai dizer para ele que você não vá na variável de ambiente, certo? E execute, o que você vai executar está nessa minha pasta atual, certo? Dar um exemplo aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui alguma coisa que eu posso botar aqui. Download. Pronto, Firefox. Beleza, aqui está o Firefox, tá certo? Eu posso botar aqui ponto barra ou ponto espaço, vai dar a mesma informação. Firefox me está indicando que ao invés de ele buscar a informação lá na minha variável path, esse ponto aqui indica que eu vou executar esse comando aqui, ó. Firefox. E ele vai executar a aplicação que está aqui. Tá? Pode ser usado de duas formas. Pode ser usado ponto barra. Cadê? Tá aqui. Pode ser usado ponto espaço, o nome do script, ou o nome do app, do aplicativo, Firefox, Google Chrome, ponto barra script.sh. As duas formas vai dar na mesma, certo? As duas formas vão executar. Comando uname. O comando uname, ele é feito para trazer informações do teu kernel, tá certo? E aqui, gente, começa a sequência de parâmetros. É importante conhecer esses parâmetros, tá certo? O name sozinho, ele vai trazer uma informação padrão. Linux. Vamos lá ver? Veja que eu vou botar aqui, ó, o name, tá certo? O name, então eu vou botar aqui, ó. Apagar esse cara que está aqui, vou minha pasta pessoal, dar uma limpada aqui na tela. O name vai dar uma informação que vocês juram que vocês não sabiam, que é Linux. É o padrão dele, tá? Então eu tenho vários parâmetros. O name-a, ele vai me mostrar todas as informações do meu kernel. Tá tudo aqui. Tá tudo aqui, ó. Plá, 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 plá. Dentre eles está escrito Linux. Por quê? Porque o padrão do name é o padrão uname-s. O "-s", vamos ver na teoria o que é o "-s". Vamos reduzir isso aqui e vou botar ó, o name-s. Kernel name é o nome do kernel. É Linux, juro, mas é. Certo? "-n", "node name", emite o nome do nó na rede. Vamos pegar o que ele vai mostrar. "-n" é o nome do meu computador. Seria o nome do nó, o nome do meu computador. Certo? "-r" é a release dele, não é a versão do kernel, é a release. Quando você coloca aqui, ele vai botar 4, 12, 14, blá, 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 blá. Esse é a da release, certo? Vamos passar aqui. A versão do kernel é diferente. A versão dele é o dia que ele, a versão que é conhecida pelo comando name, é o dia e a hora que foi compilado ele. Ou seja, foi na terça-feira, 8 de outubro, às 5h42. Aqui não fala se é MPM, mas como está com a numeração, deve ser 5h42 da manhã, certo? O TC, e foi no ano de 2019, e aqui está o hashzinho. "-r", release, 4, 12, 14. Versão é essa que está aqui, certo?
Temos o parâmetro "-o", que vai devolver qual é o sistema operacional, que é a junção dos dois projetos, o GNU e o Linux. Tá? Temos a versão "-p", aqui informa que qual é o meu processador, certo? Então, a opção "-i", e aí vai dar quase a mesma forma, que o "-p" é o processador, e o "-i" é a plataforma de hardware, certo? "-m" traz o nome da máquina, a arquitetura da máquina, certo? Esses são os parâmetros usados pelo comando "name", sempre trazendo informações do teu kernel, sempre. Ele sempre vai fazer isso, certo? Muitas vezes você está fazendo aqui, se você é aquele cara curioso de abrir o Makefile para poder... Makefile, quem não conhece aqui, lá na frente deve ficar sabendo. Uma das informações que ele passa, ele usa o comando "name" para trazer qual é a release dele, tá? Por que traz a release? Porque lá no meio, lá onde está guardado o Linux, ele tem essa numeração. Por exemplo, atualizou, eu vou pegar aqui barra usr, barra lib 64. Deixa eu sentar. Esqueci onde está. Barra lib... Não, esqueci onde está. Barra usr, lib... Não. Deixa eu parar, eu esqueci onde está. É que ele tem um lugar que ele guarda quais são as versões utilizadas. Mas deixa que ele mostra aqui, ó. 4.14, 4.2.14, 15, 28.16, aqui já é o 28.20. Qual é a minha versão que eu estou agora? Eu estou na 28.20, que é essa que está aqui, ó. Esse é o comando name. Agora, se você observar aqui, cada vez que você escreveu algum comando, usando seta para cima, ele vai repetindo o comando que você digitou, certo? Porém, o comando history, ele mostra os comandos que você escreveu. Aqui eu já tenho um cadinho, tá? Veja que os 34 para trás não existe mais, e aqui eu tenho mais quase mil comandos que foram passados. É o que eu acabei de acessar aqui, ó. cd/boot, ls, o name, cd, history, lscd, usr, usr-64. Isso são comandos que eu já digitei aqui no meu computador. Com setas para cima, usando o bash, o sh não funciona assim. Seta para cima, você vai fazer com que caminhe entre os comandos que você já digitou, certo? Tudo isso aqui é guardado num arquivo chamado bash_history, dentro da tua área pessoal. Aqui na área pessoal, o arquivo está oculto, chamado bash history. Se eu executar history -c, ele vem nesse arquivo aqui e apaga o conteúdo dele. Alias, ou simplesmente apelidos. E aí eu vou lhe mostrar um exemplo bem prático aqui, tá certo? Para vocês entenderem como é que vai fazer isso aqui. Eu vou entrar na parte chamada lixo, ok? Vou copiar o arquivo /etc fstab, certo? Veja que o meu amiguinho fstab, ele está aqui. Até aqui ok, é uma cópia. Então eu vou pegar o comando cp e vou repetir de novo. Deixa eu mostrar melhor, deixa eu botar aqui fstab, deixa eu botar aqui uma modificação. Modificado agora. Veja que o nosso amigo modificado agora está aqui em cima. Então eu vou copiar de novo. Ou seja, o arquivo modificado agora ele não existe mais. Está vendo aqui que está aqui o comando? E o modificado agora não existe mais. Por que isso aqui? Porque o comando cp, quando eu executei aqui, ele gerou uma cópia. Mas isso não vem agora a casa agora não, tá certo? Qual é o X da questão? É que agora esse comando,
o destino já existia. O destino do arquivo de cópia já existia. Ele simplesmente sobrescreveu. Imagina que você faz isso por engano. Então, o que acontece? Existe um comandinho. Você vai ter que trocar, passar o parâmetro. Tem um parâmetro de interatividade. Você vai passar esse tempo todo? Não. Tem um comando chamado alias, que faz você criar apelidos para determinados comandos. Não é comando, é um apelido que você criou. Por exemplo, cópia, chamado de cópia, e você olha, quando copiar, ele vai executar o comando chamado cp, espaço, membros e fecha. Entre o cópia e o comando, não deve ter espaço, certo? Então, eu vou teclar Enter aqui, cópia, rtc, fstab. Agora ele sabe que, pelo parâmetro membros i, ele sabe que o comando cp está. O comando o arquivo fstab, no meu destino, já existe. Ele pergunta se eu quero sobrescrevê-lo ou não. Mas como saber quais são os alias que você tem? Você pode simplesmente digitar o comando chamado alias. E ele vai mostrar a vocês todos os apelidos que ele tem. Que muitas pessoas usam como se realmente fossem um comando. Tem alguns que são, tá certo? Mas nem sempre são. Geralmente são apelidos. E uma sequência, veja assim aqui, ó, cd, ponto, ponto. Quando executar isso aqui, ele vai executar cd, espaço, ponto, ponto. Quando ele recebeu esse, ele vai passar essa informação. Ok? Isso é o comando chamado alias. Tá? Aqui está um exemplo. O parâmetro "-p", que é o padrão, você vai executar as áreas atuais. Tá? Bash. Falei no começo, o Bash ele é o ambiente gráfico, o ambiente texto. É essa área aqui mais escura, aonde eu interajo com o sistema passando comandos. Isso é normal, isso é natural. Tem que ter isso, senão ele não consegue encontrar as aplicações que ele precisa. Existem vários shells, vários, mas como presume-se que será o Bash, então Burn Again Shell é o nosso amiguinho shell de uso, tá certo? O shell ele é um interpretador de comandos, ele também é uma linguagem de programação, mas ele vai entrar em detalhes da programação mais um pouquinho à frente. Apenas saiba que ele existe para poder criar um ambiente para poder você trabalhar, senão ele não cria. Tá? Echo, esse aqui eu não vou nem paisar porque é bem simples. Ele é um cara que simplesmente faz o seguinte, eu mando mensagens para o usuário. Mensagem na tela. Echo mensagem. O que tiver dentro das aspas é a mensagem que eu quero passar, certo? Aqui embaixo eu tenho echo $path, então ele vai mostrar o conteúdo da variável de ambiente path. Aqui já é uma coisa mais detalhadazinha. É o comando env. Ele vai mostrar a vocês quais são as variáveis de ambiente que estão atualmente no teu sistema. Não tem muito parâmetro. Env, enter, e ele traz todas as variáveis que hoje o sistema está usando. Todas. Por convenção, o Linux tem as suas variáveis de ambiente, começando com letras, certo? E são maiúsculas, certo? Env mostra apenas as variáveis que o shell conhece, o teu terminal conhece. Ah, mas como assim? É o terminal que você está usando. São todos os aplicativos que ele tem e pode executar. O comando env, ele enxerga o que está exportado para o sistema. O comando set, o comando export. O comando export é o que faz a passagem de uma variável local, ou seja, uma variável que simplesmente somente aquele momento funciona, tá certo? Para ser uma variável do próprio sistema, tá certo? Vamos a um exemplo. Vamos aqui, env, tá? Letras maiúsculas, lembrando que as variáveis são de caixa alta, teste igual a 10. Perdão, env não. Export, teste igual a 10. Vai ser env, a gente vai aqui. Olha a variável.
Resposta teste igual a 10, vamos lá, Java hoje. Tá aqui, ó. Teste igual a 10. Então, uma variável, a variável aleatória que eu disse ali que era informação de 10, e era uma variável chamada teste, que o valor inicial dela seria o valor 10. PWD é um comando que vai mostrar qual é a pasta atual que você está. Você vem aqui e bota PWD, tecla Enter, ele passa o caminho absoluto da nossa pasta. Ah, só faz isso. Comando set é o comando que, ao contrário do export, ele não manda a variável para o ambiente de atualização. Ou seja, ele não vai fazer parte, o env não vai encontrá-lo. O set ele é usado para atribuir valores de variáveis e criação de variáveis dentro de um script. A partir do momento que o script, por exemplo, ele não precise mais da variável, aliás, com o comando set, ele só vai ser criado por enxergado por quem a criou, ou seja, qual foi o script que a criou. E aí eu posso um valor para ela, certo? O unset faz o inverso, ele remove o valor e muitas vezes destrói a variável. E aí pode ser local ou pode ser variável global. Variáveis pré-definidas no sistema. Preste atenção, decore, isso aqui é decorebamento, decore isso aqui, tá certo? Veja que todas as variáveis estão em caixa alta ou simplesmente maiúsculas. Tá? A variável display, a variável display ela tem a função de armazenar qual é o meu monitor e qual é a minha placa de áudio, não, de vídeo que eu estou usando no momento. Geralmente é 0.0, certo? Ist file, esse aqui, ó. Ist file é onde é guardado o caminho do arquivo bash history. Geralmente fica entre $home, .bash, underline history. Variável home guarda o caminho absoluto da pasta pessoal do usuário. Há uma diferença entre logname e username, tá? Já. Logname é o nome do login do usuário. Alexandre, Ricardo, João, Ruth, seja quem for. Esse é o nome do login. O username é o nome completo dele. Variável path, essa é uma das variáveis mais importantes do sistema, que é nela que é guardado todo o caminho de onde as pastas, onde estão os teus binários. LS, CP, alias, ele tem que estar em algum lugar. E esse lugar, você não precisa passar o parâmetro barra lib64, barra modus, barra não sei o que, não. Ele é guardado dentro da variável path, o que você tem que fazer é escrever o comando e ele vai buscar essa variável. Se existir, ele encontra ela e faz, olha, ok, encontrei e executei. Se não existir, faz, olha, esse comando eu não sei o que é não. Se tiver local, dentro da história do ponto barra ou ponto espaço. Variáveis PWD, ele guarda o diretório atual. Variável shell, qual é o shell que você está usando? Nesse caso aqui, o /bin /bash. Term é o tipo de terminal a ser emulado, geralmente é o xterm, no ambiente gráfico, certo? Essas são as variáveis a serem usadas, certo? São as variáveis de ambiente que o sistema tem lá, tá? Uma outra coisa importante, o Linux tem um manual muito bom, é um manual técnico, certo? Que é um manual chamado main. Veja só, aqui é outra coisa decorar, tem que decorar essas seções. O manual é dividido por seções, certo? Eu vou dar um exemplo aqui. Vou pegar aqui, deixa eu limpar essa tela, CP. E aí o importante é aqui, user commands. Esse carinha que está entre parênteses aqui é o número da seção. CP pertence à seção 1 e a seção 1 significa programas e comandos, certo? Seção 2, sistemas. 3, bibliotecas. 4, dispositivos. 5, convenções em formato de arquivo. 6, jogos. 7, outros. 8, procedimentos administrativos. Detalhe, a LPI1 não cobra a seção 9, que é baseada no kernel. Isso aqui é a seção aonde o manual vai se encontrar. Aonde que seção ela vai se encontrar. No caso, o comando CP, ele está na seção de número 1.
Vamos lá. Então, o que acontece? Quando você está com... Deixa eu jogar o vídeo, deixa eu jogar o slide de novo para cá. Essa sessão aqui, você precisa realmente ter a sessão. Deixa eu botar minha queda de novo. Decorar isso aqui. Isso aqui é decorado, tá certo? Não tem muito o que fazer, não. Você tem que decorar essas sessões aqui para o manual, tá? Na realidade é o seguinte, o comando man, ele vai ler, ele vai usar a pasta USR Shell man, que lá dentro vai estar os manuais, tá certo? Mas você pode trocar ou adicionar novos manuais, mas para isso você precisa configurar /etc man.config e aqui dentro vai estar o caminho com a variável manPath, onde você vai informar aonde estão os manuais que o man vai usar, tá certo? Exec. O exec já é para fazer a execução de aplicativo usando o processo corrente, mas ele cria uma nova instância para ele. Ele abre uma nova área na memória para ele trabalhar, certo? Baseado e usando as variáveis que você tenha no momento. Se você usar o parâmetro "-c", ele vai usar isso vai iniciar zerando as variáveis, tá? E aí o que acontece? Nós temos ainda aqui dois comandos. Tem os coutings, temos o type e temos o wish, tá? Vamos abrir aqui, ó, um consolezinho. E aí o que é que ele vai fazer? Deixa eu aumentar aqui. Vamos primeiro para o comando wish. O que é que o comando wish faz? O wish ele vai trazer o caminho absoluto de um binário que esteja na tua variável path. Por exemplo, o MV. Então ele vai dizer o seguinte, olha, o caminho USR o USR bin MV é o caminho completo do comando MV. Tá? O comando type, ele vai me dar uma informação similar. Ele vai dizer, olha, que o comando MV, na realidade, ele está sendo executado por esse cidadão. Certo? E o que são os coutings? Os coutings são caracteres especiais. Por exemplo, jogo da velha, cifrão, tio. Cada um desses cidadãos, exclamação, certo? Cada um desses cidadãos, eles têm uma função diferente. O jogo da velha, por exemplo, ele indica que o usuário que está conectado, ele é um usuário root. Cifrão, ele está indicando que é um usuário comum. Tio indica que você está na pasta pessoal desse usuário. Esse aqui eu vou mostrar para vocês aqui o seguinte, veja só. pwd /home/Alexandre cd veja aqui o tio, ele some, e se eu botar pwd, eu estou na minha raiz. Quando eu volto a colocar o CD, o tio volta a aparecer e indicando que eu estou na minha pasta pessoal, certo? Vem a exclamação. A exclamação é o seguinte, eu posso executar comandos que já foram executados. Executo o comando history, que está um pouquinho mais atrás, e aqui do lado ele vai colocar uma numeração, tá certo? Então, por exemplo, eu boto aqui exclamação e o número da linha, no caso, 996. Então, eu boto aqui 996 e ele executa o comando que está executado, que está associado ao meu 996, certo? Ou seja, 996, ele executa o comando ls. Uma coisa. Outra coisa é, eu venho aqui e coloco exclamação, certo? E aí eu vou botar o pedaço de um comando que eu tenha. Teclo Enter, ele vai executar o último comando que ele encontrou, nesse caso aqui, seguindo as letras P e W. Tá? Deixa eu ver se tem mais. Tem uma outra coisa. Existe uma coisa chamada um caractere de escape, chamado caractere especial. Vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho um arquivo aqui, ó, simulado essencial com gabarito. Certo? Para poder acessar esse arquivo, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que botar aqui, ó, VI, por exemplo, simulado. Mas veja que agora eu tenho um espaço aqui entre eles, certo? Então, o que essa certificação diz? Então, quando você tem um espaço, eu preciso usar um caractere especial, a barra inversa, certo? Indicando que o que está mais à frente, ele é conectado ao anterior, ou seja, a linha não acabou. Essentials, traço, com gabarito. Veja que cada espaço que ele botou, ó, ele colocou o caractere especial, a barra inversa, certo? Isso aí vai dizer que vai poder você criar pastas, você cria assim, acessar pastas, você acessa assim. Esse é um caractere especial muito interessante que é usado no Linux já há muito tempo,
tá bom? Bom, gente, esse é o último do 103.1. Mais uma vez, para quem assistiu até aqui, muito obrigado mesmo, tá certo? Comenta aí, gente, comenta aí se você quiser, tá certo? Não é inscrito no canal? Não tem problema nenhum, cara. Tem um botão vermelho aí embaixo, clica no botão inscrever-se. Depois, clica lá no sininho, ou do lado, ou em cima, depende de que você estiver usando bem no celular, ou estiver vendo no computador. Clica no sininho para avisar que quando vídeos novos chegam, certo? A gente vai avançar um pouquinho nisso, porque eu estava vendo que a gente tem muito objetivo para trabalhar e o tempo está muito curto. Eu quero daqui para o final do ano estar com tudo isso resolvido, certo? Antes de mais nada, compartilha se você quiser. Muito obrigado, tá certo? Um beijo no coração. Coloque Jesus no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau.